Meubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta sexta-feira, dia 14/10, com a Bundesliga, o campeonato alemão, onde temos a equipe do Schalke 04 enfrentando a equipe do Hoffenheim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Schalke 04, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Schalke 04 é a 16ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hoffenheim é a 7ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Hoffenheim para vencer. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Getafe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela também perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Rayo Vallecano é a 10ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Getafe é a 16ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Rayo Vallecano para vencer. Pelo Liga 1, campeonato francês, temos a equipe do Strasbourg enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Strasbourg é a 14ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lille é a 7ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Bradford enfrentando a equipe do Brighton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bradford, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Bradford é a 11ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Brighton é a 7ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato irlandês, temos a equipe do Finhamps enfrentando a equipe do Dundalk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Finhamps, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundalk, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Finhamps é a 9ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Dundalk é a 3ª colocada com 56 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Dundalk para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CSA enfrentando a equipe do Londrina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do CSA é a 17ª colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Londrina é a 9ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vila Nova enfrentando a equipe do Cruzeiro.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vila Nova, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Vila Nova é a 14ª colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a primeira colocada com 72 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Náutico. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Novo Horizontino é a 16ª colocada com 37 pontos ganhos, enquanto a equipe do Náutico é a última colocada, a 20ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Novo Horizontino para vencer. Leites prontos com as seguintes sugestões: Bradford vs Brighton, empate fora. Chape 04 vs Hoffenheim, fora. Hoffenheim para vencer. Raio Vallecano vs Getafe, casa. Raio Vallecano para vencer. CSA vs Londrina, empate fora. Grêmio Novo Horizontino vs Náutico, casa. Novo Horizontino para vencer. Vila Nova vs Cruzeiro, acima de 1,5.